Um viúvo perdido sem esperança, e uma babá que chegaria para mostrar que, às vezes, a salvação vem de onde menos esperamos. Repare-se para esta linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A gravata azul marinho estava torta. André sempre foi meticuloso com sua aparência. Mas naquela manhã de setembro, diante do espelho do banheiro, suas mãos tremiam ao tentar ajustar o nó. O reflexo que o encarava parecia o de um estranho. Olhos vermelhos, barba por fazer há 3 dias, o rosto magro que antes irradiava confiança, agora marcado por uma tristeza profunda, que parecia ter se instalado em cada linha de expressão. O choro fraco vinha do quarto ao lado, um som que o fazia sentir como se 1000 agulhas perfurassem seu peito. Clara tinha apenas 2 semanas de vida, e André ainda não conseguia olhar para ela sem que as lágrimas viessem. Não lágrimas de alegria como deveria ser com a chegada de um filho, mas lágrimas de uma dor tão intensa que ele às vezes questionava se conseguiria respirar no próximo segundo. Ele caminhou lentamente pelo corredor, seus passos ecoando na casa grande, que agora parecia um mausoléu. As paredes pintadas de um amarelo suave que Helena havia escolhido com tanto carinho, pareciam zombar dele. Para quando o bebê nascer, André? Amarelo é neutro, serve para menino ou menina, ela havia dito, passando a mão pela barriga de 6 meses, os olhos brilhando de expectativa. Helena não estava mais ali. O quarto do bebê estava exatamente como ela havia planejado. Móveis brancos, um berço com lençóis de algodão orgânico, uma poltrona de amamentação ao lado da janela, onde a luz da manhã entrava suave. Na parede um quadro com o nome Clara, em letras cursivas rosadas. Helena havia insistido no nome. Clara como a claridade. Nossa filha vai trazer luz para nossas vidas. Irônico como a vida podia ser cruel. André parou na porta do quarto, a mão agarrando o batente com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Clara estava no berço, seu corpinho minúsculo se contorcendo no choro. Ela usava um macacão amarelo claro, presente da avó Lúcia, e seus pequenos punhos cerrados se moviam no ar como se buscassem algo que nunca encontraria. Buscavam a mãe. Ela precisa trocar a fralda, André. A voz de Dona Lúcia veio de trás dele, suave, mas firme. Ela havia chegado na noite anterior, depois que André ligou desesperado, porque não sabia mais o que fazer. A sogra, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos sempre presos em um coque, havia assumido os cuidados do bebê desde então. André não se virou. Continuou olhando para Clara, sentindo o familiar aperto no peito. Eu não consigo, Dona Lúcia. Ela é sua filha, André. Ela é... Ele engoliu seco, a voz saindo rouca. Ela é a razão pela qual Helena não está mais aqui. Dona Lúcia suspirou e se aproximou. André pôde sentir o perfume suave de lavanda que ela sempre usava, o mesmo que Helena gostava de borrifar nos lençóis. Helena morreu porque houve complicações no parto, André. Não foi culpa de Clara, não foi culpa sua. Mas André não conseguia separar as duas coisas. Toda vez que olhava para a filha, via os olhos castanhos claros que eram idênticos aos de Helena, o formato do rosto delicado, a boquinha pequena e rosada. Clara era uma versão em miniatura da mulher que ele amou e perdeu. E isso era simultaneamente um presente e uma tortura. Dona Lúcia entrou no quarto e se dirigiu ao berço. Com movimentos experientes, pegou Clara no colo, que imediatamente diminuiu o choro. Vem, minha netinha. Vovó está aqui. André observou a cena, uma mistura de alívio e vergonha tomando conta dele. Alívio porque Clara havia parado de chorar. Vergonha porque ele, o pai, não conseguia proporcionar o mesmo conforto. Você precisa comer alguma coisa, disse Dona Lúcia, ninando Clara suavemente, e tomar um banho. Não pode ir trabalhar assim. Trabalho? André havia tirado 2 semanas de licença após a morte de Helena, mas hoje seria seu primeiro dia de volta ao escritório de advocacia. Ele sabia que não estava em condições, mas ficar em casa naquela casa cheia de memórias e do choro constante do bebê estava o consumindo por dentro. A senhora pode ficar com ela hoje? André perguntou, finalmente se virando. Já eu sei que é muito pedir, mas... André... Dona Lúcia o interrompeu, sua voz carregada de uma firmeza maternal. Eu posso ajudar hoje e amanhã na próxima semana.
Mas Clara precisa do pai dela. Você não pode fugir para sempre. Fugir, a palavra ecoou na mente dele. Era isso que ele estava fazendo? Fugindo da própria filha? Eu não sei como ser pai sem ela, Dona Lúcia. As palavras saíram em um sussurro quebrado. Helena e eu planejamos tudo juntos. Ela leu todos os livros, montou o quarto, escolheu as músicas que cantaríamos. Eu era apenas o suporte. E agora você precisa aprender a ser os dois. André fechou os olhos, as lágrimas escapando apesar de seus esforços para contê-las. Ele ouviu Dona Lúcia se aproximar e sentiu a mão livre dela pousar em seu ombro. Minha filha te amava muito, André, e ela amava essa bebê. Helena não gostaria de ver você sofrendo assim, se afastando de Clara. Eu não queria que ela morresse, ele murmurou, a voz embargada. Eu teria escolhido Helena. Se tivesse que escolher entre as duas. Mas não houve escolha a ser feita. Helena partiu, mas deixou Clara. Um pedaço dela está vivo nessa criança. André abriu os olhos e olhou para Clara, que agora estava quieta nos braços da avó. Seus pequenos olhos observando o ambiente com a curiosidade inocente dos recém-nascidos. Por um momento, por apenas um momento, ele conseguiu vê-la não como a causa de sua dor, mas como o que ela realmente era. Sua filha. Pega ela um pouquinho, disse Dona Lúcia, estendendo Clara em sua direção. André instintivamente recuou. Não, Ela chora quando eu pego. Bebês sentem nossa atenção, André. Clara chora porque você está tenso, com medo. Ela precisa sentir que está segura com você. Relutante, André estendeu os braços. Dona Lúcia colocou Clara cuidadosamente em seus braços, ajustando a posição da cabeça da bebê. Imediatamente Clara começou a se mexer, um pequeno choramingo escapando de seus lábios. André sentiu o pânico familiar subir pela garganta. Ela não me quer. Respira fundo, instruiu Dona Lúcia. Relaxa os ombros. Balança levemente como um movimento de dança. André tentou seguir as instruções, mas suas mãos estavam trêmulas. Clara aumentou o tom do choro, e ele se preparou para devolvê-la para a avó. Não, espera, disse Dona Lúcia. Canta alguma coisa. Eu não sei nenhuma música de bebê. Canta qualquer coisa. Helena cantava para a barriga todas as noites. Helena. André fechou os olhos e se lembrou das noites em que encontrava a esposa sentada na poltrona do quarto do bebê, as mãos na barriga, cantarolando baixinho uma música que ela dizia ter ouvido na infância. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. A voz de André saiu baixa e desafinada, mas Clara imediatamente parou de chorar. Ela abriu seus pequenos olhos e o fitou, como se estivesse realmente escutando. Não. Não pega ela não, ela é boazinha, ela dá a mãozinha. Pela primeira vez desde que Clara nascera, André conseguiu olhar para ela sem sentir apenas dor. Havia algo de Helena ali, sim, mas havia algo dele também. O formato das orelhas, a linha da sobrancelha. Clara era uma mistura dos dois, uma continuidade de tudo que eles haviam construído juntos. Mas a dor ainda estava lá, pulsante e real. Ela é linda, ele murmurou, a voz ainda embargada. É igual a você quando era bebê, disse Dona Lúcia com um sorriso triste. Helena mostrava as fotos antigas e dizia que Clara seria a cara do pai. André balançou Clara suavemente, observando como ela parecia finalmente relaxar em seus braços. Por alguns minutos o quarto ficou em silêncio, apenas com o som da respiração dos três. Dona Lúcia, ele disse finalmente, eu preciso ir trabalhar hoje. Não posso mais ficar de licença, mas a senhora poderia ficar com ela. Só até eu conseguir me organizar. Dona Lúcia hesitou. André percebeu a hesitação e sentiu uma pontada de desespero. Por favor, eu sei que não é justo pedir isso da senhora, mas eu não sei o que fazer. Não sei como cuidar de um bebê. Helena sabia. Ela leu todos os livros, fez todas as pesquisas. Eu só estava ali para apoiar. André, você vai ter que aprender. Eu sei. A voz saiu mais alta do que ele pretendia, e Clara se mexeu incomodada. Ele baixou o tom imediatamente. Eu sei que vou ter que aprender. Mas não agora. Agora eu mal consigo me manter de pé. Se eu ficar aqui, nesta casa, com ela, eu vou enlouquecer. Dona Lúcia o observou por um longo momento. André podia ver o conflito em seus olhos, a vontade de ajudar, mas também a preocupação de que ele estivesse fugindo da responsabilidade.
Uma semana, ela disse finalmente. Eu fico uma semana para ajudar você a se organizar. Mas depois disso, você vai ter que assumir a responsabilidade. Clara precisa do pai dela. André sentiu rapidamente o alívio tomando conta dele. Uma semana. Ele conseguiria se reorganizar em uma semana. Ele devolveu Clara cuidadosamente para os braços de Dona Lúcia e se dirigiu para a porta do quarto. André. Ele se virou. Helena escolheu você para ser o pai de Clara. Ela confiava em você. Talvez seja a hora de você confiar em si mesmo também. André. Não respondeu. Não podia responder. Ainda não. Ele saiu do quarto e caminhou até o banheiro, onde finalmente conseguiu arrumar a gravata e terminar de se vestir. Antes de sair de casa, parou na porta da cozinha, onde Dona Lúcia estava preparando uma mamadeira para Clara. Obrigado, ele disse baixinho. Não precisa agradecer. Mas André, essa bebê perdeu a mãe. Não deixe ela perder o pai também. André assentiu e saiu de casa, dirigindo pelas ruas da cidade em direção ao escritório. Mas as palavras de Dona Lúcia ecoavam em sua mente, misturando-se com o som do choro de Clara e as memórias de Helena cantando para a barriga. No espelho retrovisor, ele podia ver sua casa ficando para trás. Dentro dela, sua filha de 2 semanas estava sendo cuidada por outra pessoa, enquanto ele fugia para o trabalho. Mas ele ainda não estava pronto para ser pai. Ainda não estava pronto para amar Clara, sem sentir que estava traindo a memória de Helena. E talvez, pensou ele enquanto parava no sinal vermelho, talvez nunca estaria. O escritório de advocacia Mendes & Associados ocupava 3 andares de um prédio comercial no centro da cidade. André havia trabalhado ali por 8 anos, construindo uma reputação sólida na área de direito empresarial. Suas colegas o conheciam como alguém meticuloso, pontual e dedicado. Nos últimos 15 dias, porém, sua mesa havia permanecido vazia, seus clientes redistribuídos entre os outros sócios. Quando André entrou no escritório naquela manhã de segunda-feira, foi recebido por olhares de compaixão que o fizeram sentir-se ainda mais exposto. Secretárias sussurravam entre si, colegas desviavam o olhar ou ofereciam sorrisos constrangidos, acompanhados de meus pêsames murmurados. André! A voz firme de Dr. Mendes, o sócio sênior, o chamou antes mesmo que ele chegasse à sua sala. Podemos conversar? O escritório de Mendes era amplo e intimidador, com estantes cheias de códigos jurídicos e uma mesa de mogno, que parecia ter custado mais do que o carro de André. O homem de 60 anos o observou com preocupação genuína. Como você está, meu filho? André sentou-se na cadeira de couro diante da mesa, ajustando a gravata, que ainda estava ligeiramente torta. Bem, Dr. Mendes, pronto para voltar ao trabalho. André... Mendes suspirou, tirando os óculos e limpando as lentes lentamente. Você acabou de perder sua esposa. Tem uma bebê recém-nascida em casa. Talvez seja cedo demais para... Eu preciso trabalhar. A interrupção saiu mais brusca do que André pretendia. Ele respirou fundo, tentando suavizar o tom. Helena sempre disse que o trabalho me mantém focado. Ela não gostaria de me ver parado. Mendes o estudou por um momento antes de assentir lentamente. Está bem. Mas vamos devagar, sim? Nada de casos complexos por enquanto. Que tal começar com as revisões de contratos que estão pendentes? André assentiu, grato por ter algo concreto para ocupar sua mente. Qualquer coisa era melhor do que ficar em casa, ouvindo o choro de Clara e sentindo o peso da ausência de Helena em cada canto. As primeiras horas passaram em uma névoa de cláusulas contratuais e revisões jurídicas. André descobriu que conseguia se perder nos detalhes técnicos, mergulhar na linguagem precisa do direito comercial. Era como um anestésico temporário para a dor que carregava no peito. Mas às 11 da manhã seu telefone tocou. Alô? André, é a Dona Lúcia. A voz da sogra soava tensa. Clara está chorando há 2 horas. Já tentei tudo, mamadeira, fralda, colo. Acho que ela pode estar doente. André sentiu o familiar aperto no peito, mas desta vez acompanhado de uma irritação que o surpreendeu. A senhora não consegue acalmá-la. Já tentei tudo, André. Talvez você devesse vir para casa. Dona Lúcia, eu acabei de chegar no trabalho. A senhora disse que cuidaria dela hoje. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu estou cuidando, André. Mas bebês às vezes precisam do pai.
Clara pode estar sentindo sua falta. Ela tem 2 semanas de vida. Não sabe nem quem eu sou. André, leva ela ao pediatra se acha que está doente. Dr. Cardoso disse que podíamos ligar a qualquer hora. Ele desligou o telefone com mais força do que necessário e voltou-se para os contratos na sua mesa. Mas as palavras pareciam dançar diante de seus olhos e ele não conseguia se concentrar. O telefone tocou novamente 15 minutos depois. Desta vez, André simplesmente o desligou sem atender. No almoço, em vez de ir para casa como costumava fazer, André decidiu comer no restaurante ao lado do escritório. Pediu um sanduíche que mal tocou e ficou observando as pessoas na rua através da janela. Famílias caminhando juntas, casais de mãos dadas, crianças correndo à frente dos pais. Uma vida que ele havia imaginado ter com Helena e Clara. Uma vida que agora parecia impossível. Quando voltou para o escritório, havia 3 ligações perdidas de Dona Lúcia e 2 mensagens de texto. Clara se acalmou. Desculpe incomodar. E depois, André, precisamos conversar quando você voltar. Às 6 da tarde, André finalmente deixou o escritório. Havia revisado contratos, respondido e-mails e até pegado um caso novo de consultoria empresarial. Por algumas horas, havia conseguido esquecer que sua vida havia implodido completamente. Mas agora, dirigindo de volta para casa, a realidade voltava como uma onda. A casa estava silenciosa quando ele entrou. Dona Lúcia estava na cozinha preparando o jantar e Clara dormia no carrinho ao lado da mesa. Como foi o dia? Perguntou Dona Lúcia sem olhar para ele, mexendo algo que parecia ser uma sopa. Bem, produtivo. André afrouxou a gravata observando Clara dormir. Ela parecia tão pequena e frágil. Como ela está? Melhor. O pediatra disse que é normal. Bebês às vezes choram sem motivo aparente. Podem estar sentindo cólica ou apenas precisando de mais atenção. André captou o tom sutil de reprimenda na voz da sogra. Dona Lúcia, eu disse que ficaria aqui 1 semana. São só alguns dias. Depois eu me organizo melhor. Dona Lúcia finalmente se virou para encará-lo. Havia algo diferente em sua expressão. Menos compreensão maternal, mais determinação. André, senta aí. Precisamos conversar. Ele se sentou à mesa da cozinha, a mesma onde ele e Helena costumavam tomar café da manhã juntos, fazendo planos para o futuro. Dona Lúcia serviu 2 pratos de sopa e sentou-se à sua frente. Você não pode continuar assim. Como assim? Fugindo. Trabalhando 12 horas por dia para não ter que lidar com Clara. André sentiu as defesas se levantando. Eu não estou fugindo. Estou trabalhando para sustentar minha filha. André, Dona Lúcia pegou na mão dele. Eu criei Helena sozinha depois que o pai dela morreu. Ela tinha 3 anos. Eu sei o que é criar um filho em meio à dor da perda. André parou de comer, surpreso. Dona Lúcia raramente falava sobre o falecido marido. Eu passei os primeiros meses completamente perdida, ela continuou. Trabalhava o dia todo. Deixava Helena com vizinhas, com minha mãe, com qualquer um que pudesse cuidar dela. Achava que estava sendo forte, sendo responsável. Na verdade, eu estava com medo. Medo de quê? Medo de amar ela e perder também. Medo de não conseguir ser pai e mãe ao mesmo tempo. Medo de que se eu me apegasse muito, a dor de uma possível perda fosse insuportável. André engoliu seco. Era exatamente isso. O medo de se apegar a Clara e depois perdê-la também. O medo de amá-la e descobrir que não era suficiente para mantê-la segura. E o que aconteceu? Um dia Helena ficou doente. Febre alta, convulsão. Eu a levei para o hospital. E os médicos disseram que ela poderia não passar da noite. Dona Lúcia parou, os olhos marejando. Foi naquela noite, segurando a mão dela na UTI infantil, que eu percebi. Eu já a amava mais do que a minha própria vida. Fugir desse amor não estava me protegendo de nada. Estava apenas me privando dos momentos que eu poderia ter com ela. André sentiu um nó na garganta. Helena ficou bem. Ficou, e eu prometi a mim mesma que nunca mais desperdiçaria um dia sendo mãe pela metade. Dona Lúcia apertou a mão dele. André, Clara não é uma ameaça ao amor que você sentia por Helena. Ela é a continuação desse amor. Mas toda vez que eu olho para ela, eu vejo Helena e dói demais. E vai doer por um tempo. Mas uma hora você vai conseguir olhar para Clara e ver também a si mesmo. Ver as possibilidades do futuro, não apenas as perdas do passado. Nesse momento,
Clara começou a se mexer no carrinho, fazendo pequenos sons que antecediam o choro. André automaticamente tensionou. Pega ela, disse Dona Lúcia gentilmente. Ela vai chorar. E daí? Bebês choram. Faz parte. Relutante, André se levantou e pegou Clara no colo. Ela abriu os olhos e o fitou por um momento, antes de franzir o rosto, preparando-se para chorar. Balança ela um pouco. Como ontem de manhã. André começou a balançá-la suavemente, cantarolando baixinho a mesma música que havia funcionado na manhã anterior. Boi da cara preta. Clara se acalmou, seus pequenos olhos fixos no rosto do pai. Você vê? Disse Dona Lúcia com um sorriso. Ela te conhece, te reconhece. Você é importante para ela. André olhou para Clara, realmente olhou. Os olhos dela eram castanhos como os de Helena, mas tinham algo de diferente. Algo que lembrava os próprios olhos dele quando era criança. E o formato do nariz, definitivamente dele. Dona Lúcia, ele disse baixinho, ainda balançando Clara. Eu não sei se consigo fazer isso, criar ela sozinho. Helena, Herta, ela era muito melhor que eu com essas coisas. Ninguém nasce sabendo ser pai, André. Helena também não nasceu sabendo ser mãe. Vocês iam aprender juntos. Agora você vai ter que aprender sozinho. Mas isso não significa que você não consegue. Clara bocejou, um bocejo minúsculo que fez André sorrir pela primeira vez em semanas. Ela é pequena demais, ele murmurou. Por enquanto, mas ela vai crescer rápido. E um dia você vai olhar para trás e se lembrar destes momentos como os mais preciosos da vida de vocês. André continuou balançando Clara até ela adormecer novamente. Quando a colocou de volta no carrinho, sentiu algo diferente. Não exatamente amor, ainda não. Mas talvez responsabilidade, um senso de proteção que não estava lá antes. Dona Lúcia, ele disse voltando a se sentar. A senhora pode ficar mais alguns dias? Só até eu me acostumar. Dona Lúcia hesitou. André, eu tenho minha própria vida também. Minha casa, meu emprego no consultório do Dr. Santos. Eu posso ajudar, mas não posso substituir você como pai de Clara. Eu sei. Só preciso de mais um tempo. Quanto tempo? André não soube responder. Quanto tempo levaria para ele conseguir olhar para Clara sem sentir que estava traindo Helena? Quanto tempo para aprender a trocar fraldas, preparar mamadeiras, entender por que ela chorava? Não sei, ele admitiu. Dona Lúcia suspirou. Está bem, mais uma semana. Mas André, durante essa semana, você vai participar. Vai aprender a cuidar dela. Nada de sair cedo e voltar tarde. Clara precisa conhecer o pai dela. André assentiu, embora uma parte dele já estivesse planejando como poderia manter a rotina de trabalho intenso. O escritório era seu refúgio, o lugar onde ele ainda se sentia competente e no controle. Em casa com Clara, ele se sentia completamente perdido. Mais tarde naquela noite, depois que Dona Lúcia foi dormir no quarto de hóspedes, André ficou sozinho na sala. A casa estava silenciosa, mas não era o silêncio confortável de antes. Era um silêncio carregado de ausência. Ele caminhou até a estante onde Helena guardava os livros sobre maternidade que havia comprado durante a gravidez. Seu bebê mês a mês. Primeiros cuidados, a arte de ser mãe. Livros que ela lia religiosamente, fazendo anotações nas margens, marcando páginas importantes. André pegou um deles e folheou as páginas marcadas por Helena. Na página sobre o primeiro mês de vida, ela havia escrito na margem: lembrar de cantar para Clara antes de dormir. André tem uma voz linda. Ele fechou o livro rapidamente, sentindo as lágrimas voltarem. Helena havia planejado tanto. Havia se preparado para ser mãe com a mesma dedicação que colocava em tudo na vida. E agora ele tinha que descobrir tudo sozinho, tropeçando no escuro, tentando decifrar os choros e necessidades de uma bebê que parecia tão frágil que ele tinha medo de quebrá-la apenas tocando. O telefone da casa tocou, tirando-o de seus pensamentos. Eram quase 11 da noite. Quem ligaria a essa hora? Alô? André? É a Carmen. A voz da irmã de Helena soava preocupada. Como vocês estão? Carmen morava em São Paulo e havia vindo para o funeral, mas precisara voltar no dia seguinte por causa do trabalho. Estamos nos adaptando. Como está a Clara? E você? Está conseguindo dormir? André olhou em direção ao corredor onde ficavam os quartos.
Clara está bem. Dona Lúcia está nos ajudando. André, eu estava pensando... Que tal eu vir passar uns dias aí? Posso pedir folga no trabalho. Helena sempre dizia que eu era boa com crianças. Por um momento, André sentiu alívio. Mais ajuda. Alguém para dividir a responsabilidade. Seria muito bom, Carmen. Então está decidido. Chego no fim de semana. Tá, e André? Sim? Helena ficaria muito orgulhosa de você. Sei que não está fácil, mas você está fazendo o melhor que pode. Depois de desligar, André ficou pensando nas palavras de Carmen. Será que Helena ficaria orgulhosa? Ou ficaria decepcionada ao ver o marido fugindo da filha, deixando outros cuidarem dela enquanto ele se escondia no trabalho? Ele caminhou até a janela da sala e olhou para a rua silenciosa. Em algum lugar da casa, Clara dormia, inconsciente de que havia perdido a mãe, inconsciente de que o pai estava lutando para aceitar sua existência. Uma semana. Dona Lúcia havia dado mais uma semana para ele se organizar. Depois disso, seria apenas ele e Clara. André não sabia se uma semana seria suficiente para aprender a ser pai. Não sabia se uma vida inteira seria suficiente para preencher o vazio que Helena havia deixado. Mas talvez, apenas talvez fosse suficiente para começar. A campainha tocou exatamente às 8 da manhã de uma quarta-feira chuvosa de outubro. André estava terminando de se vestir para o trabalho, quando ouviu Dona Lúcia atender a porta e conversar com alguém em tom baixo. Ele desceu as escadas ajustando a gravata, já mentalmente organizando a agenda do dia no escritório. André, ela chegou, anunciou Dona Lúcia surgindo na entrada da cozinha, com uma expressão que misturava alívio e apreensão. Atrás dela estava uma mulher jovem, aparentando uns 25 anos, com cabelos castanhos claros presos em um rabo de cavalo simples. Vestia uma blusa branca e calça jeans, carregava uma bolsa grande de tecido e tinha nas mãos um currículo dobrado. O que mais chamou a atenção de André foram seus olhos, castanhos escuros, expressivos, que pareciam avaliar o ambiente com uma mistura de profissionalismo e gentileza. Senhor André, eu sou Marina Santos. Vim para a entrevista de babá. A voz era suave, mas firme. Marina estendeu a mão e André a cumprimentou mecanicamente, ainda processando o fato de que Dona Lúcia havia marcado entrevistas sem consultá-lo. Entrevista? André olhou para a sogra com uma expressão questionadora. Nós conversamos sobre isso, André, disse Dona Lúcia com aquele tom maternal que não admitia discussão. Você precisa de ajuda profissional. Eu não posso ficar aqui para sempre. Havia se passado 2 semanas desde que Dona Lúcia concordara em ficar mais alguns dias. 2 semanas de André saindo cedo para o trabalho e voltando tarde, deixando praticamente todos os cuidados de Clara com a sogra. Ele sabia que a situação não era sustentável, mas tinha esperado mais tempo para se adaptar antes de precisar lidar com estranhos em sua casa. Por que não sentamos na sala? Sugeriu Marina, percebendo o desconforto na situação. Posso falar um pouco sobre minha experiência. André olhou o relógio. Tinha uma reunião importante às 9, mas Dona Lúcia o fuzilou com o olhar, deixando claro que ele não sairia dali sem ao menos ouvir Marina. Na sala, Marina se sentou na poltrona que havia sido de Helena, sem saber do significado que aquele móvel tinha para André. Ele sentiu um aperto no peito, mas se forçou a focar na situação. Eu trabalho com crianças há 6 anos, começou Marina entregando o currículo para André. Formada em pedagogia pela UFPE, com especialização em primeira infância. Trabalhei com 3 famílias diferentes, sempre com bebês e crianças pequenas. André folheou o currículo distraidamente. Referências excelentes, cursos complementares, experiência sólida. No papel, Marina parecia perfeita, mas algo em sua presença na casa, na forma como ela ocupava o espaço com naturalidade, o incomodava profundamente. Por que deixou o último emprego? Perguntou, tentando soar profissional. A família se mudou para o exterior. O menino que eu cuidava fez 3 anos. Então eles decidiram colocá-lo em uma escola internacional e não precisavam mais de babá. Marina pausou, seus olhos se dirigindo ao corredor, onde vinha um pequeno choramingo. É a Clara? Dona Lúcia assentiu. Deve estar acordando. Ela costuma chorar um pouquinho quando acorda. Posso vê-la? Perguntou Marina, já se levantando. Não é necessário, começou André.
Mas Dona Lúcia já estava conduzindo Marina pelo corredor. André o seguiu relutantemente. No quarto do bebê, Clara estava no berço, se mexendo e fazendo pequenos sons de incômodo. Marina se aproximou e observou a bebê por um momento antes de se virar para André. Posso pegá-la no colo? Ela chora com estranhos, disse André automaticamente. Marina sorriu. Um sorriso genuíno, não forçado. Todos os bebês são estranhos para mim no início. É normal. Ela pegou Clara no colo com movimentos seguros e naturais, apoiando a cabeça da bebê adequadamente. Clara abriu os olhos e fitou o rosto novo sem chorar. Oi, princesa, disse Marina em tom baixo e carinhoso. Você é linda igual sua mamãe, não é? André sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina não sabia, como poderia saber, mas a menção casual à mamãe o atingiu como uma lâmina. A mãe dela morreu no parto, disse ele secamente. Marina parou de balançar Clara por um segundo, seus olhos se voltando para André com uma expressão de surpresa e compaixão. Me desculpe, eu não sabia. Como poderia saber? André cruzou os braços, adotando uma postura defensiva. Dona Lúcia não mencionou isso no anúncio. André. A voz de Dona Lúcia carregava uma advertência suave. Marina continuou ninando Clara, que parecia completamente à vontade em seus braços. Senhor André, eu já cuidei de bebês que perderam a mãe. Sei que é uma situação delicada. Meu trabalho é cuidar de Clara da melhor forma possível, respeitando a memória da mãe e apoiando o pai. Havia algo na forma como ela falou, sem dramaticidade, sem pena excessiva, apenas reconhecimento prático da situação que tanto irritou quanto tranquilizou André. Qual seria sua rotina com ela? Perguntou Dona Lúcia. Depende das necessidades da família, respondeu Marina, ainda balançando Clara suavemente. Normalmente chego às 7 da manhã e fico até às 7 da noite. Cuido da alimentação, higiene, estímulos adequados para a idade e mantenho um diário das atividades para os pais acompanharem o desenvolvimento. E à noite? Perguntou André. Geralmente os pais preferem cuidar das necessidades noturnas, ajudar a manter o vínculo, mas posso ficar algumas noites se necessário, especialmente no período de adaptação. Clara começou a fazer pequenos sons e Marina imediatamente identificou. Ela está com fome. Como sabe? André perguntou genuinamente curioso. O choro de fome tem um tom diferente. Mais urgente, mais ritmado. Marina olhou para Dona Lúcia. Posso preparar a mamadeira? Claro, querida. A cozinha é por aqui. Enquanto caminhavam para a cozinha, André observou Marina. Ela se movia pela casa com uma confiança respeitosa, não invadindo o espaço, mas também não parecendo intimidada. Falava com Clara em tom baixo e melodioso, mantendo a bebê calma. Na cozinha, Marina preparou a mamadeira com eficiência, testando a temperatura no punho antes de oferecê-la para Clara. A bebê aceitou imediatamente, sugando com vigor. Ela come bem, comentou Marina. Quantas vezes por dia? A cada 3 horas aproximadamente, respondeu Dona Lúcia. Às vezes um pouco menos à noite. André olhou o relógio novamente. Já eram 8h45. Se saísse agora, chegaria atrasado para a reunião. Olha, Marina, ele disse, adotando um tom mais formal. Vou ser direto. Preciso de alguém confiável para cuidar de Clara durante o dia. Não preciso de envolvimento emocional. Não preciso de alguém tentando ser a mãe dela ou me dando conselhos sobre paternidade. Preciso de alguém competente que cuide das necessidades básicas dela enquanto eu trabalho. Marina o encarou por um momento, sem parar de alimentar Clara. Entendo perfeitamente, Senhor André. Não estou aqui para substituir ninguém. Estou aqui para cuidar de Clara da melhor forma possível, seguindo suas orientações. Ótimo. André pegou as chaves do carro. Dona Lúcia, se a senhora acha que ela serve, pode combinar os detalhes. Preciso ir trabalhar. Ele estava quase na porta quando Marina falou. Senhor André? Ele se virou impaciente. Clara está acostumada com alguma música específica? Algo que a acalma? André hesitou. A música que ele cantava, a mesma que Helena cantarolava, era algo íntimo, pessoal. Não queria compartilhar isso com uma estranha. Não, mentiu. Ela não tem preferências específicas. Marina assentiu, mas André captou um lampejo em seus olhos que sugeria que ela não havia acreditado completamente. Está bem.
Descobrirei o que ela gosta. André saiu de casa com uma sensação estranha no peito. Por um lado, sentia alívio. Finalmente haveria alguém qualificado cuidando de Clara, e ele poderia se concentrar completamente no trabalho. Por outro lado, a ideia de uma estranha em sua casa cuidando de sua filha, mexendo em suas coisas, o incomodava profundamente. No escritório, André tentou se focar nas atividades, mas se pegou pensando em como Marina estava se saindo com Clara. Será que a bebê estava chorando? Será que Marina conseguiria acalmá-la se ela ficasse agitada? Às 10h30, seu telefone tocou. Alô? Oi, André, é a Marina. A voz soava tranquila. Está tudo bem com Clara, não se preocupe. Só queria confirmar. Posso levá-la para uma caminhada na praça? O tempo está bonito. E um pouco de ar fresco faz bem para bebês. André sentiu um impulso imediato de dizer não. Clara nunca havia saído de casa além das consultas médicas. Ela é muito nova para sair. Senhor André, Clara tem quase um mês. Desde que esteja bem agasalhada e protegida do vento, uma caminhada curta é benéfica. Ajuda no desenvolvimento e no sono. Havia lógica no que Marina dizia, mas André não conseguia se livrar da sensação de que estava perdendo o controle. Não hoje. Talvez quando ela estiver maior. Claro, como quiser. Marina desligou sem discutir, mas André sentiu que havia algo em seu tom. Não julgamento exatamente, mas talvez compreensão. Como se ela soubesse exatamente por que ele estava sendo tão protetor. Durante o almoço, André resistiu ao impulso de ligar para casa. Marina havia dito para não se preocupar. Dona Lúcia estava lá também. Clara estava segura, mas quando voltou para casa às 7h, encontrou uma cena que o pegou desprevenido. Marina estava sentada na sala, com Clara no colo cantando baixinho. Não era a música que André cantava, mas algo suave e melodioso. Clara estava acordada, olhando para o rosto de Marina com atenção, ocasionalmente movendo os pequenos braços. Como foi o dia? Marina perguntou quando o viu chegar sem parar de cantar. Bem, como ela se comportou? Muito bem. Comeu nos horários certos. Dormiu 2 sonecas boas, ficou acordada e alerta por alguns períodos. Ah, e ela sorriu. Sorriu? Provavelmente gases ainda, mas foi adorável. Marina se levantou cuidadosamente. Dona Lúcia está preparando o jantar. Clara já mamou há 1 hora, então deve ficar tranquila por mais um tempo. André observou Marina entregando Clara para ele. A bebê protestou um pouco com a mudança, mas não chorou. Nos braços do pai, ela o fitou com seus grandes olhos castanhos. Marina, ele disse antes que ela fosse embora. Dona Lúcia conversou com você sobre as condições? Conversamos. Começarei amanhã oficialmente. 7h às 7h, segunda a sexta. Salário que vocês propuseram está bom. Marina pegou sua bolsa. Senhor André? Sim? Clara é uma bebê muito esperta. Ela sente tudo. Tensão, tristeza, amor. Quanto mais relaxados estivermos ao redor dela, melhor ela se desenvolverá. Era um conselho sutil, entregue sem julgamento, mas André sentiu como se Marina tivesse olhado direto através dele. Boa noite, Marina. Boa noite. Até amanhã, Clara. Ela disse, tocando levemente na mãozinha da bebê antes de sair. Naquela noite, depois que Dona Lúcia foi dormir, André ficou na sala com Clara no colo, pensando na primeira impressão que havia tido de Marina. Ela era competente, isso era inegável. Clara havia se adaptado bem a ela, e havia algo reconfortante na forma prática, como Marina tratava a situação. Sem drama, sem pena excessiva. Mas também havia algo mais. André havia captado momentos durante o dia em que Marina olhava para ele com uma expressão que sugeria que ela via mais do que ele gostaria de mostrar. Como se ela compreendesse não apenas as necessidades de Clara, mas também as dele. E isso o incomodava. André não queria ser compreendido. Não queria que uma estranha analisasse sua dor ou sua dificuldade em se conectar com a filha. Queria apenas alguém para cuidar das necessidades práticas de Clara, enquanto ele reconstruía sua vida. O que você acha dela? Perguntou para Clara, que o observava seriamente. Acho que ela vai tentar nos dar conselhos que não pedimos. Clara bocejou. Um bocejo minúsculo que, apesar de tudo, fez André sorrir. Você gostou dela, não gostou? Traíra. Mas enquanto dizia isso, André percebeu algo. Havia sido a primeira vez em semanas
que Clara havia passado o dia inteiro sem chorar excessivamente. A primeira vez que ele chegara em casa e a encontrara calma e alerta. Talvez Marina soubesse o que estava fazendo. Talvez isso fosse exatamente o que os incomodava. 3 dias depois, André chegou em casa às 6h30 para encontrar Marina, organizando suas coisas na entrada. Aconteceu alguma coisa? Perguntou imediatamente tenso. Minha mãe teve uma emergência médica. Preciso ir para o hospital agora. Marina pegou a bolsa com pressa. Dona Lúcia saiu para fazer compras. Deve voltar em 1 hora. Clara acabou de mamar e está dormindo. Antes que André pudesse processar completamente, Marina já estava na porta. Wait, e se ela acordar? Você dá conta, Sr. André. É só até Dona Lúcia voltar. E assim, pela primeira vez desde o nascimento de Clara, André ficou completamente sozinho com a filha. A casa estava silenciosa. André soltou a gravata e caminhou até o quarto do bebê. Clara dormia pacificamente no berço, os pequenos punhos relaxados ao lado do rosto. Ela parecia tão frágil que André teve medo até de respirar muito alto. Voltou para a sala, tentando se concentrar nos e-mails do trabalho no notebook. 15 minutos de paz. Talvez Dona Lúcia chegasse antes de Clara acordar. Então começou o choro. André correu para o quarto. Clara estava vermelha, os punhos cerrados, chorando com uma intensidade que ele nunca havia presenciado quando estava sozinho com ela. Shh, Clara, está tudo bem. Ele a pegou no colo, mas ela continuou chorando. O que é? Fome? Fralda? Verificou a fralda, seca. Preparou uma mamadeira. Ela recusou. Tentou caminhar pela casa balançando-a. O choro só piorou. 15 minutos se passaram. 20. 30. André sentiu o pânico subir pela garganta. E se Clara estivesse doente? E se algo estivesse errado? Por favor, Clara, me diz o que você quer. As lágrimas da bebê misturaram-se com as suas. André se sentou na poltrona do quarto. Clara no colo, ambos chorando. Foi então que, sem pensar, ele começou a cantar. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Clara diminuiu o choro imediatamente, abrindo os olhos para olhá-lo. Não, não, não. Não pega ela não, ela é boazinha. O choro parou completamente. Clara o fitava com atenção total, como se estivesse ouvindo não apenas a música, mas reconhecendo algo familiar, algo seguro. Ela dá a mãozinha, ela faz cafuné. André continuou cantando, sua voz ganhando confiança. Clara relaxou em seus braços, um pequeno suspiro escapando de seus lábios. Você conhece essa música, não conhece? Sussurrou André. Mamãe cantava para você. Pela primeira vez, ao dizer mamãe, André não sentiu apenas dor. Sentiu também uma estranha conexão, como se Helena estivesse ali através da música, através de Clara. Ela gostava de cantar para você quando estava na barriga. Dizia que você se mexia toda vez que ouvia música. Clara bocejou, seus olhos começando a se fechar. André continuou cantando baixinho, até ela adormecer completamente. Quando finalmente parou, a casa estava silenciosa novamente, mas era um silêncio diferente. Não vazio, apenas tranquilo. Ele olhou para Clara em seus braços e, pela primeira vez, não viu apenas a bebê que havia custado a vida de Helena. Viu sua filha, uma pequena pessoa que reconhecia sua voz, que se acalmava com sua presença, que precisava dele. Você me escuta, não escuta? Murmurou. Você sabe que eu sou seu pai. Clara dormia profundamente, confiante e segura. Quando Dona Lúcia chegou meia hora depois, encontrou André ainda na poltrona, Clara no colo, ambos dormindo. Como foi? Perguntou baixinho. André abriu os olhos lentamente. Ela chorou muito no início, mas conseguimos nos entender. Dona Lúcia sorriu. Ela precisava de tempo sozinha com você. Bebês sabem quando são importantes para alguém. André olhou para Clara novamente. Talvez Dona Lúcia estivesse certa. Talvez Clara não fosse apenas uma responsabilidade ou uma lembrança dolorosa. Talvez ela fosse sua filha. E talvez, apenas talvez, ele pudesse aprender a ser seu pai. Dona Lúcia, ele disse baixinho, obrigado. Por tudo. Não precisa agradecer. Mas André, você viu hoje que consegue cuidar dela. Marina é uma ajuda, mas Clara precisa de você também. André assentiu, entendendo o recado. Não podia mais se esconder no trabalho, deixando outros cuidarem integralmente de Clara.
Ela era sua responsabilidade, sua filha. Pela primeira vez, isso não parecia uma sentença impossível de cumprir. Nas 2 semanas seguintes, algo mudou na rotina da casa. André começou a chegar mais cedo do trabalho. Primeiro às 6, depois às 5:30. Marina percebeu a mudança, mas não comentou. Apenas sorria quando o via entrar. Como foi o dia? Tornou-se a primeira pergunta de André. Não por educação, mas por genuína curiosidade. Clara rolou hoje, Marina anunciou numa terça-feira. Só um pouquinho, mas rolou da barriga para o lado. André sentiu uma pontada estranha, meio orgulho, meio tristeza por ter perdido o momento. Posso dar o banho nela hoje? Perguntou impulsivamente. Marina pareceu surpresa, mas assentiu. Claro, vou preparar tudo. Na banheira pequena, Clara inicialmente protestou contra as águas morna, mas quando André começou a cantarolar baixinho, ela se acalmou. Seus pequenos braços se moviam na água, espalhando gotinhas. Ela gosta de água, observou Marina supervisionando discretamente. Helena queria que ela fizesse natação quando crescesse, disse André sem pensar. Foi a primeira vez que mencionou Helena para Marina sem soar amargurado. Ela vai gostar. Bebês que se adaptam bem ao banho geralmente gostam de nadar. Enquanto secava Clara cuidadosamente, André notou como ela o observava. Não com o olhar vago dos recém-nascidos, mas com algo que parecia reconhecimento. Você está crescendo muito rápido, murmurou para ela. Semana passada você era do tamanho do meu antebraço. Clara fez um pequeno som, não choro, algo entre um suspiro e um murmúrio. Ela está tentando conversar com você, disse Marina. Responde para ela. Oi, Clara. Papai chegou do trabalho. Clara moveu os braços mais vigorosamente, emitindo outro som. Ela reconhece sua voz, observou Marina. Provavelmente desde quando estava na barriga. Essa noite, André não entregou Clara para Dona Lúcia imediatamente após o jantar. Ficou com ela na sala tentando conversar, respondendo aos pequenos sons que ela fazia. Dona Lúcia, ele disse quando a sogra apareceu na sala. Como eu sei se ela está feliz? Bebês felizes ficam alertas quando acordados, comem bem, dormem tranquilos e sorriem. Marina disse que ela sorriu hoje, mas pode ter sido gases. Aos 2 meses já não são gases. André, são sorrisos de verdade. Na manhã seguinte, André fez algo que não fazia há semanas. Acordou antes do despertador e foi ao quarto de Clara antes de se vestir para o trabalho. Ela estava acordada no berço, observando o móbile colorido que Helena havia instalado. Bom dia, princesa. Clara virou a cabeça na direção da voz e, pelo que André jurou depois, sorriu. Um sorriso pequeno, rápido, mas definitivamente um sorriso. Marina, ele chamou excitado. Vem ver. Mas quando Marina chegou, Clara havia voltado a observar o móbile com expressão séria. Ela sorriu para mim. Um sorriso de verdade. Claro que sorriu. Você é o pai dela. Durante a semana, os pequenos progressos se acumularam. André começou a participar das mamadas matinais, segurando Clara enquanto Marina preparava a mamadeira. Aprendeu a identificar os diferentes tipos de choro. Fome, sono, fralda suja, vontade de colo. Ela tem personalidade forte, comentou Marina numa sexta-feira. Sabe o que quer e não tem medo de pedir. Puxou a mãe, disse André, e pela primeira vez havia mais carinho do que dor na voz. No sábado, Dona Lúcia fez um anúncio. Vou voltar para minha casa na segunda-feira. André sentiu um momento de pânico. Já? André, faz mais de 1 mês que estou aqui. Você e Clara já se entendem melhor. Marina é competente. Não precisam mais de mim. Mas e se acontecer alguma emergência? E se Clara ficar doente? Você liga para o pediatra. Leva ela para o hospital. Faz o que qualquer pai faria. Dona Lúcia sorriu. Você não é mais aquele homem que tinha medo de pegar a própria filha no colo. Ela estava certa. Nas últimas semanas, André havia dado banhos, trocado fraldas, acalmado crises de choro. Não era mais o pai aterrorizado das primeiras semanas. A senhora vai visitar? Toda semana. Mas agora Clara precisa de espaço para conhecer melhor o pai dela. No domingo, último dia de Dona Lúcia na casa, André acordou cedo e foi para a cozinha preparar café. Encontrou a sogra já acordada, organizando algumas coisas. Dona Lúcia, eu nunca agradeci adequadamente. André. Ela se virou para ele. Helena ficaria muito orgulhosa do pai que você está se tornando.
Ainda não sou o pai que ela merece. Nenhum pai é perfeito desde o início. O amor se constrói no dia a dia, nos pequenos cuidados, na presença constante. Dona Lúcia pegou na mão dele. Você já ama Clara. Só precisa parar de se sentir culpado por isso. Culpado por amar Clara? André não havia pensado nisso dessa forma, mas talvez fosse exatamente isso que sentia, como se amar a filha fosse trair Helena. Helena queria que você amasse Clara. Era o sonho dela, ver vocês dois juntos. Naquela tarde, André ficou sozinho com Clara pela segunda vez. Mas agora não havia desespero. Ela chorou brevemente antes da soneca, mas se acalmou quando ele cantou. Mamou sem problemas. Ficou alerta e curiosa quando acordou. Sabe o que é? Ele disse para ela enquanto a ninava. Acho que estamos aprendendo a ser uma família. Diferente do que eu imaginei, mas ainda assim uma família. Clara o observava seriamente, como se entendesse a importância do momento. Quando Marina chegou na segunda de manhã, encontrou André vestido para o trabalho, mas ainda segurando Clara. Tudo bem? Perguntou. Só aproveitando mais 5 minutos com ela. Marina sorriu. Ela vai estar aqui quando você voltar. Eu sei, mas ela muda tanto todo dia. Não quero perder os momentos importantes. Então talvez seja a hora de repensar os horários. Que tal sair um pouco mais tarde e voltar um pouco mais cedo? André considerou a sugestão. Algumas semanas atrás, teria rejeitado a ideia imediatamente. Agora, talvez você tenha razão. Enquanto dirigia para o trabalho, André percebeu que pela primeira vez em meses estava ansioso não para se esconder no escritório, mas para voltar para casa. 2 semanas depois da partida de Dona Lúcia, André estabeleceu uma nova rotina. Saía para o trabalho às 8h30, voltava às 5. O período da manhã com Clara, antes de Marina chegar, tornou-se precioso para ele. Numa quinta-feira chuvosa de novembro, Clara estava particularmente irritada. Havia chorado durante a mamada, recusado o colo de Marina, e agora gritava inconsolavelmente no berço. Ela está assim desde que acordou, disse Marina, visivelmente cansada. Já verifiquei tudo. Fralda, temperatura, fome. Não sei mais o que fazer. André pegou Clara no colo. Ela continuou chorando, o rostinho vermelho de tanto esforço. Vem cá, princesa. O que está acontecendo? Ele tentou todas as músicas que costumavam funcionar. Nada. Caminhou pela casa, balançou suavemente, ofereceu a chupeta. Clara continuava inconsolável. Foi quando Marina fez uma observação que o atingiu como um raio. Sabe o que eu acho? Ela está sentindo que você está diferente hoje. Como assim? Você chegou em casa tenso. Teve algum problema no trabalho? André pausou. Realmente havia tido um dia difícil. Um cliente importante havia cancelado um contrato e ele havia passado o dia tentando resolver a situação. Como você sabe que eu estou tenso? Marina sorriu gentilmente. Bebês são como esponjas emocionais. Clara passou 2 meses aprendendo a ler você. Quando você está bem, ela fica tranquila. Quando você está estressado, ela fica agitada, completou André, compreendendo. Senta ali na poltrona. Respira fundo. Esquece o trabalho por alguns minutos. André seguiu a sugestão, fechando os olhos e relaxando os ombros. Gradualmente, Clara começou a se acalmar. Como você sabe tanto sobre bebês? Perguntou André. Experiência e intuição, eu acho. Marina hesitou. Posso te contar uma coisa? André assentiu. Eu também perdi minha mãe cedo. Tinha 8 anos. Meu pai ficou completamente perdido. Não sabia como cuidar de mim sozinho. Marina se sentou no sofá. Demorou quase 1 ano para ele aceitar que precisava aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo. E como foi? Difícil. Ele estava tão focado na própria dor que quase se esqueceu de que eu também estava sofrendo. Marina olhou para Clara, agora tranquila nos braços do pai. Quando ele finalmente percebeu que eu precisava dele tanto quanto ele precisava de mim, tudo mudou. André entendeu a mensagem implícita. Você acha que Clara sente minha falta de Helena? Não exatamente. Bebês não entendem morte ou perda dessa forma, mas ela sente sua dor. E, talvez, esteja esperando você permitir que vocês sejam felizes juntos. Não sei se consigo. Por quê? André olhou para Clara, que agora observava o móbile colorido acima dela. Toda vez que sinto alegria com ela, é como se estivesse traindo Helena. Como se
como se estivesse seguindo em frente sem ela. Marina ficou em silêncio por um momento. Posso te mostrar uma coisa? Ela pegou o celular e mostrou uma foto. Ela sorrindo ao lado de um homem de meia idade em uma formatura. Meu pai, no dia que me formei. Ele estava radiante de orgulho. Marina guardou o telefone. Sabe o que ele me disse naquele dia? Que minha mãe estaria orgulhosa demais. Que cada conquista minha era também dela, porque ela havia me dado a vida. André sentiu algo se mover dentro do peito. Helena não te deu apenas Clara, André. Ela te deu a chance de ser pai. Cada sorriso, cada conquista de Clara é também vitória de Helena. Nunca pensei dessa forma. Clara não é a razão pela qual Helena se foi. Ela é a razão pela qual Helena continua aqui, de certa forma. Naquela noite, depois que Marina foi embora, André sentou na poltrona do quarto de Clara com ela no colo. Pela primeira vez em meses, permitiu-se lembrar de Helena com alegria, não apenas dor. Sabe, Clara, ele disse baixinho, sua mãe ficava horas conversando com você quando estava na barriga. Contava sobre os lugares que vocês iriam conhecer juntas, as histórias que ela leria para você. Clara o observava atentamente. Ela escolheu seu nome porque queria que você trouxesse claridade para nossas vidas. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. André sentiu as lágrimas chegarem, mas desta vez não eram apenas de tristeza. Eram de gratidão. Ela te fez especialmente para mim, não foi? Para me ensinar que é possível amar sem medo de perder. Clara fez um pequeno som, quase como se concordasse. Eu prometo que vou tentar ser o pai que ela queria que eu fosse. Não perfeito, mas presente. Não sem medo, mas corajoso o suficiente para amar você. Quando colocou Clara no berço, ela não protestou. Pela primeira vez, pareceu genuinamente tranquila, como se finalmente tivesse recebido a confirmação que esperava. André ficou alguns minutos observando-a dormir. No silêncio do quarto, quase podia sentir Helena sorrindo, finalmente em paz sabendo que pai e filha haviam se encontrado. Obrigado, sussurrou para o ar. Por ela. Por me ensinar que o amor não acaba, apenas se transforma. Na manhã seguinte, André acordou diferente. Ainda sentia a falta de Helena. Sempre sentiria. Mas agora também sentia algo novo. A alegria genuína de ser pai de Clara. Quando Marina chegou, encontrou-o cantando para Clara enquanto preparava a mamadeira. Bom dia, disse ela. Vocês estão bem hoje? Estamos, respondeu André. E pela primeira vez isso não parecia uma mentira educada. Clara dormiu a noite toda? Sim, acho que finalmente entendemos uma coisa. O quê? André olhou para Clara, que o observava com seus olhos grandes e curiosos. Que estar triste pela mãe e feliz com ela não são coisas contraditórias. Posso sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Marina sorriu. Helena ficaria orgulhosa de vocês dois. Eu sei, disse André, e pela primeira vez ele realmente acreditava nisso. No sábado seguinte, André acordou com uma certeza estranha. Havia algo que precisava fazer, algo que vinha adiando há meses. Marina, disse quando ela chegou, pode ficar com Clara por algumas horas? Preciso sair. Claro, tudo bem? Sim, só... Preciso resolver uma coisa. André dirigiu até o cemitério pela primeira vez desde o funeral. Havia flores frescas no túmulo de Helena. Provavelmente Dona Lúcia havia vindo durante a semana. Ele se ajoelhou diante da lápide simples de mármore branco, Clara no colo. Oi, amor, disse baixinho. Trouxe alguém para te conhecer. Clara observava curiosamente o ambiente novo, as árvores balançando no vento suave. Ela está grande, não está? Já sorri, já reconhece minha voz. Ontem ela riu quando fiz cócegas na barriga dela. André ajustou Clara no colo. Você tinha razão sobre o nome. Ela realmente trouxe claridade. O vento balançou as folhas acima deles. Eu sei que você está brava comigo por ter demorado tanto para aceitar ser pai dela. Desculpa, Helena. Eu estava com muito medo. Clara fez um pequeno som chamando sua atenção. Ela quer falar com a mamãe também. André sorriu através das lágrimas. Helena, ela é perfeita. Tem seus olhos. Mas acho que puxou o meu gênio forte. Marina diz que ela sabe muito bem o que quer. Ficaram em silêncio por alguns minutos. André sentiu uma paz estranha descendo sobre ele. Eu prometo que vou cuidar bem dela. Vou ler as histórias que você escolheu.
Vou cantar as músicas que você cantava. Vou contar para ela como a mãe era maravilhosa. Clara começou a ficar inquieta. Vou ensinar ela a nadar como você queria. Vou levá-la para conhecer o mundo que você sonhava mostrar para ela. André beijou a testa da filha. Vou amar ela o suficiente por nós dois. Quando se levantaram para ir embora, André sentiu algo que não experimentava há meses. Esperança. Tchau, amor. Voltamos para te visitar em breve. No caminho de volta para casa, Clara adormeceu no bebê conforto. André dirigia em silêncio, processando a manhã. Pela primeira vez, visitar o túmulo de Helena não havia sido apenas sobre dor e saudade. Havia sido sobre gratidão e promessas. Em casa, Marina notou imediatamente a diferença. Como foi? Necessário. André pegou Clara no colo cuidadosamente para não acordá-la. Acho que finalmente consegui me despedir da Helena e dar as boas-vindas ao futuro com Clara. Que bom. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sempre soube que eu ia conseguir? Desde o primeiro dia? Marina sorriu. Eu soube que você amava Clara desde o primeiro dia. Só não sabia quando você ia aceitar isso. Como sabia? Pelo jeito que você olhava para ela quando pensava que ninguém estava vendo. Pelo desespero quando ela chorava. Pessoas que não se importam não ficam desesperadas. Marina tocou gentilmente no bracinho de Clara. E pela música. Que música? No primeiro dia você disse que Clara não tinha preferência musical. Mas toda vez que ela chorava e você cantava aquela música do boi da cara preta, ela se acalmava imediatamente. Marina riu baixinho. Era óbvio que era uma música especial. Algo que vinha de Helena. André ficou surpreso. Marina havia percebido muito mais do que ele imaginava. Por que nunca disse nada? Porque você precisava chegar a essa conclusão sozinho. Se eu tivesse forçado, você teria resistido ainda mais. Naquela tarde, pela primeira vez, André cancelou os compromissos de trabalho que havia marcado para o fim de semana e ficou em casa com Clara. Deu-lhe banho, alimentou-a. Brincou com ela no tapete colorido que Helena havia comprado. Sabe o que vamos fazer amanhã? Disse para Clara enquanto ela observava um livro de figuras coloridas. Vamos começar a ler as histórias que a mamãe escolheu para você. Clara bateu as pequenas mãos no livro como se aprovasse a ideia. E quando você crescer mais um pouquinho, vamos à praia. Mamãe sempre quis te levar para ver o mar. André sentiu uma pontada de tristeza. Helena nunca veria Clara andando na areia. Nunca a ensinaria a construir castelos. Mas agora a tristeza vinha acompanhada de determinação. Ele faria essas coisas por elas duas. Papai vai cuidar muito bem de você, prometo. Clara o olhou seriamente, como se entendesse o peso da promessa que ele havia feito. Quando Marina chegou na segunda-feira, encontrou André vestido para o trabalho, mas sem pressa para sair. Não precisa se apressar, ela disse. Clara ainda está dormindo. Eu sei. Só queria aproveitar mais alguns minutos da manhã com vocês. Posso sugerir uma coisa? Claro. Que tal trabalhar algumas manhãs de casa? Muitos advogados fazem isso agora. Você poderia ficar com Clara pela manhã e ir para o escritório só à tarde algumas vezes por semana. A ideia, que algumas semanas atrás teria parecido impossível, agora soava atrativa. Vou conversar com o Dr. Mendes sobre isso. Clara ia adorar ter mais tempo com o papai. André olhou para o corredor onde Clara dormia. Não conseguia mais imaginar uma vida onde ela fosse apenas uma responsabilidade que outros cuidavam enquanto ele se escondia no trabalho. Marina? Sim? Obrigado por tudo. Por cuidar dela, por ter paciência comigo, por me ajudar a entender que eu podia ser pai sem deixar de sentir falta da Helena. Não precisa agradecer. Ver vocês encontrando o caminho juntos foi recompensa suficiente. Quando finalmente saiu para o trabalho, André não estava fugindo de casa. Estava apenas se ausentando temporariamente, ansioso para voltar e continuar descobrindo quem Clara estava se tornando a cada dia. A promessa que havia feito no cemitério não era apenas para Helena. Era para si mesmo e para Clara. Eles iam construir uma vida boa juntos, honrando o amor que Helena havia deixado, mas também criando memórias novas e únicas suas. 3 meses depois, a casa tinha um som diferente agora. Não o silêncio pesado dos primeiros meses,
mas uma sinfonia suave de vida cotidiana. Clara balbuciando no berço, música infantil tocando baixinho no rádio, André cantarolando enquanto preparava mamadeiras. Era uma manhã de fevereiro, e André havia conseguido negociar com o Dr. Mendes um horário flexível, 3 manhãs por semana em casa, tardes no escritório. Clara, agora com 4 meses e meio, estava mais esperta e interativa a cada dia. "Bom dia, princesa", disse André entrando no quarto onde Clara estava acordada, conversando animadamente com o mobile. Quando o viu, ela sorriu, um sorriso gigante que iluminou todo o rostinho. "Ah!", Clara balbuciou, movendo braços e pernas excitadamente. "Bom dia para você também", riu André pegando-a no colo. "Que tal tomarmos café da manhã juntos?" Na cozinha, André já tinha a rotina dominada. Mamadeira na temperatura certa, Clara no cadeirão que haviam comprado na semana anterior, música suave no ambiente. "Sabe, Clara", ele disse enquanto ela tomava a mamadeira, "hoje faz exatamente 5 meses que você nasceu. E sabe o que papai descobriu?" Clara parou de sugar por um momento, como se estivesse prestando atenção. "Descobri que você me salvou." A campainha tocou, Marina chegando para o turno da tarde. "Como estão, meus amores?", perguntou Marina, surpreendendo André com o carinho na voz. Nos últimos meses, ela havia se tornado mais que uma funcionária. Era parte da família. "Clara está conversativa hoje. Acho que logo vai falar." "Aposto que a primeira palavra vai ser papai", disse Marina fazendo cócegas na barriga de Clara, que riu gostosamente. "Ou Marina. Ela adora você." André colocou Clara no tapete de atividades na sala. Ela havia aprendido a rolar completamente e agora tentava se sentar sozinha, determinada como uma pequena guerreira. "André", disse Marina, "posso fazer uma observação?" "Claro." "Você está completamente diferente do homem que conhecia há 4 meses." André olhou para Clara, que tentava alcançar um brinquedo colorido. "É verdade. Às vezes me assusto quando lembro como eu era no início." "Você não era uma pessoa má, André. Estava apenas perdido na dor. Eu quase perdi os primeiros meses com ela por causa do medo." André se sentou no chão ao lado de Clara. "Mas sabe o que é engraçado? Agora eu entendo que Helena sempre soube que seria assim." "Como assim?" "Ela escolheu meu nome para ficar no certidão de nascimento de Clara. Podia ter escolhido o dela como primeiro nome, mas escolheu o meu." André ajudou Clara a se sentar, apoiando-a gentilmente. "Acho que ela sabia que eu ia precisar aprender a ser pai, e que Clara ia me ensinar como fazer isso." Marina sorriu. "Helena escolheu bem. Vocês duas escolheram bem." Naquela tarde, André estava no escritório quando recebeu uma ligação de Marina. "André, você precisa vir para casa. Agora." O coração dele disparou. "O que aconteceu?" "Clara está bem." "Está tudo bem, mas..." Clara falou. "Falou?" "Disse papai." Clarinho, 3 vezes. André desligou o telefone e saiu correndo do escritório, ignorando os olhares surpresos dos colegas. Em casa encontrou Marina segurando Clara na sala. "Mostra para o papai, Clara. Fala de novo." Clara olhou para André com seus olhos grandes e brilhantes. Papai." André sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente. Pegou Clara no colo, girando com ela pela sala. "Você falou." "Minha menina inteligente falou." "Papai, papai." Clara repetiu, rindo da própria conquista. "Marina, você ouviu isso?" Ela disse papai. "Ouvi sim. E gravei no celular para você nunca esquecer." Naquela noite, depois que Marina foi embora, André ficou um longo tempo na sala com Clara no colo, ainda processando o momento. "Sabe, Clara, quando você nasceu eu não sabia como ia conseguir te amar sem a mamãe aqui para me ensinar. Achava que precisava escolher entre sentir falta dela e ser feliz com você." Clara brincava com os botões da camisa dele, concentrada. "Mas você me ensinou uma coisa. Amor não é uma quantidade limitada. Quanto mais eu amo você, mais eu entendo o amor que a mamãe sentia por nós dois." Ele a levantou, olhando nos olhos que eram tão parecidos com os de Helena. "Ela está aqui, sabe? No seu sorriso, na sua personalidade forte, na forma como você me olha quando estou triste, como se soubesse exatamente o que dizer." "Papai", disse Clara novamente, tocando o rosto dele com suas mãozinhas pequenas. "É, minha linda."
Sou seu papai. E sabe o que mais? Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Você e a mamãe. André caminhou até a janela, Clara ainda no colo. Lá fora, a cidade estava iluminada, cheia de vida e possibilidades. Vamos ter uma vida linda juntos, Clara. Vamos viajar, conhecer o mar que a mamãe queria te mostrar. Você vai aprender a nadar, a andar de bicicleta, a ler. Vou estar lá para tudo. Clara bocejou, começando a ficar com sono. E quando você crescer e perguntar sobre a mamãe, vou contar tudo. Como ela era engraçada, como cantava desafinado, mas com amor, como ela te amou antes mesmo de te conhecer. Enquanto colocava Clara no berço, André fez uma última promessa silenciosa. Não para Helena desta vez, mas para si mesmo e para a filha. Prometo que vou ser o melhor pai que eu puder. Não perfeito, mas presente. Não sem medo, mas corajoso o suficiente para te amar completamente. Clara sorriu sonolentamente e fechou os olhos. André ficou alguns minutos observando-a dormir, maravilhado com a pequena pessoa que ela estava se tornando. Nos últimos meses, havia aprendido que ser pai não era sobre não ter medo. Era sobre amar apesar do medo. Não era sobre preencher o vazio deixado por Helena. Era sobre descobrir que amor verdadeiro cria mais espaço, não menos. Antes de sair do quarto, ele sussurrou: "Obrigado, minha princesa, por me salvar, por me ensinar que a vida continua e que isso não é traição, é gratidão." Na sala, André olhou as fotos de Helena na estante. Em uma delas, ela estava grávida, as mãos na barriga, sorrindo para a câmera. Ele tocou gentilmente a moldura. "Conseguimos, amor. Clara está bem, eu estou bem. Somos uma família." Pela primeira vez em meses, André foi dormir sem peso no peito. No quarto ao lado, Clara dormia tranquila, segura no amor que havia conquistado do pai. A casa estava em silêncio, mas não era mais o silêncio da ausência. Era o silêncio da paz. E amanhã, quando Clara acordasse chamando papai, André estaria lá para responder. Não por obrigação ou por culpa, mas por amor puro e escolhido. Helena havia dado a vida para que Clara existisse. Clara havia ensinado André a viver novamente. E agora, finalmente, eles eram uma família completa. Não apesar da perda, mas através dela. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.